Olá a todos da Coromania. Vou dar uma explicação básica aqui de como interagir os efeitos entre o CorelDRAW, o Corel Photo Paint e interagir as camadas entre os programas Illustrator, Photoshop e o Corel Photo Paint. A base da construção para a interação, para vocês entenderem melhor no vídeo, é a base da criação em camadas. No caso aqui, as camadas são os objetos, gerenciadores de objetos do CorelDRAW. No caso, se não estiver aparecendo gerenciador de objetos, janela de encaixe, gerenciador de objetos. Como base, eu fiz essa pequena arte aqui, que seria um cartão, só para exemplificar melhor para vocês aí, o empilhamento de camadas. No caso, eu poderia criar de uma forma geral o arquivo e depois organizar as minhas camadas aqui. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu crio um novo documento, um arquivo novo, vou criar um documento 90 por 50, só como explicar como eu fiz o empilhamento aqui de camadas. Dou OK. Por padrão, ele cria uma camada. Então eu vou dar duplo clique aqui na camada ferramenta, retângulo, crio uma camada abaixo, vou criar uma cor vermelha, retirar o contorno, crio uma nova camada, clicando aqui, nova camada, ou na setinha, nova camada. Eu posso já renomear, ele já deixa marcado para renomear, mas eu não vou renomear, vocês renomeiem aí para facilitar na hora de interagir entre os programas. Eu vou clicar e arrastar, eu vou jogar uma cor qualquer aqui, crio uma nova camada, vou colocar um texto aqui, vou colocar a ferramenta texto, F8, vou colocar interação. Ok? Pronto, o empilhamento das camadas estão corretos. Como eu dou a cor aqui em cada camada? No caso, eu dou duplo clique nesse retângulo preto, coloco uma cor qualquer, duplo clique aqui, jogo um vermelho, posso fechar aqui, e aqui um azul, um exemplo. Para que eu faço isso aí? É legal, só retirar o contorno de todos os objetos aqui. A base para interagir, principalmente com o Illustrator, que ele vai na ordem de cores sequencial criado no Illustrator. No caso aqui, as cores nesses retângulos servem para auxiliar na hora de você deixar enamado. Cada cor, no caso, o texto está em amarelinho, o retângulo que eu criei em azul está em vermelho, que eu deixei a cor aqui, e assim vai. Volto para exibir aperfeiçoado. Com essa base, vocês vão criando a arte. Ok? Vamos supor, se fosse um texto maior aqui, eu poderia, por exemplo, quebrar o texto, organizar, separar texto, e depois criar uma camada, jogar, renomear. Esse trabalho da melhor maneira. Eu costumo trabalhar organizando todas as camadas para depois ficar mais fácil de interagir com outros programas. Posso fechar isso aqui, não vou salvar. Com todas as camadas selecionadas, empilhadas da forma que eu queria, eu seleciono esse objeto, eu posso começar a fazer a interação. Eu posso exportar todo esse meu arquivo de uma vez só para trabalhar tudo dentro do Photoshop, ou do Corel Photo Paint. Primeiro eu vou dar uma base de como exportar esse arquivo todo aqui. Por parte, vamos supor assim, eu quero só exportar esse meu texto aqui, interação, vamos supor, a base. Eu posso vir arquivo, exportar, Ctrl E. Eu vou primeiro exportar, eu criei uma pasta interação. Vou exportar primeiro como arquivo CPT, que é o padrão do Corel Photo Paint. Marco essa opção, interação. A minha primeira camada lá, interação, está marcada, vou selecionar somente selecionados. Marco essa opção e vou exportar. Deixo marcado manter proporção, usar configurações de cor do documento, modo de cor, que é no caso para impressão, seria aqui, no caso, tem que ser cor CMYK 32 bits. Se não tiver marcado, vocês abre o menuzinho aqui e marca essa opção.
Marco incorporar perfil de cores. Deixo marcado suavização de telhado, manter camada e fundo transparente. E vou dar OK. Eu abro essa minha pasta. No caso, colocar, no caso, haver separado aqui, interação. Eu abro, dou duplo clique, ele vai abrir no Corel Photo Paint. Ele abriu no Corel Photo Paint. Eu vou expandir esse meu arquivo. No caso, o fundo não me interessa, eu posso dar duplo clique aqui para tirar, deletar esse meu arquivo. Caso se não estiver aparecendo objetos, eu vou janela de encaixe, objetos, Ctrl F7. Vou dar um ajuste para o selecionado aqui. Para eu aplicar um efeito, um estilo nessa minha letra, no Corel Photo Paint ele existe uma máscara. Então vem aqui, máscara, criar máscara, Ctrl M, com a minha camada selecionada aqui. Eu dou Ctrl M. Vou em efeitos, 3D, vou escolher um efeito relevo. Eu configuro da maneira que eu acho que fique melhor aqui. Vou deixar como exemplo nessa base aqui, o efeito. Você pode mudar a cor aqui a qualquer momento. Só dar um exemplo aqui nesse objeto aqui. Regulo aqui, vou dar OK. Posso fechar, marcar sim para salvar. OK. Volto para o CorelDRAW. Com a minha camada ativa ainda, eu posso dar Ctrl I. Importar, vou pedir para importar esse arquivo aqui, dentro da minha pasta onde que havia salvo. Vou importar, barra de espaço, ele centraliza o meu objeto, ou dou um clique e posiciono o meu objeto aqui onde que eu quero. No caso, em cima do efeito do meu texto aqui. Ou eu mantenho um Shift, seleciono o meu texto, dou a letra E e C. Ou menu organizar, alinhar e distribuir. Letra E, alinhar centro horizontal e centro vertical. Letra C. Pronto. Meu objeto foi aplicado aqui. Beleza? Então o efeito que eu queria aplicar seria esse. Posso deletar isso aqui. E como eu faço para exportar toda essa minha arte para o Corel Photo Paint? É a mesma base. Ctrl E, o arquivo exportar, deixo no módulo CPT aqui, interação, vou colocar underline 002, um exemplo. Agora, desmarca essa opção somente selecionado e vou deixar no módulo CPT e vou exportar. Deixo na mesma configuração que eu havia deixado o outro. Vou dar OK. Pronto. Esse aqui, vou dar um duplo clique para abrir. Ele abriu. Todos os meus arquivos. Ele veio empilhado, camada por camada. Se eu desligar o olhinho aqui, vai vir toda forma, todo como eu havia deixado. Interação, Corel, OK? Foi como base aqui. Bem simples. E aqui, eu posso repetir aquele mesmo efeito. Crio uma máscara, vou vir aqui em efeitos. Vou criar a máscara primeiro, máscara, criar máscara, Ctrl M, com a minha camada selecionada. Ele cria uma máscara em volta do meu texto. Vou em efeitos, 3D, e vou aplicar aquele mesmo efeito. Relevo, um exemplo. Eu dou OK, vou mandar limpar minha máscara, Ctrl R, seleciono outra minha camada aqui. Eu vou em efeitos, repetir, ou dou Ctrl F. Eu apliquei no Corel, aplico no Draw, Ctrl F. Um exemplo no Adobe, Ctrl F. OK? Mas os recursos aqui do Corel Photo Paint é muito limitado. Eu vou agora explicar o mesmo processo para o Photoshop agora. Exportar como PSD. Vou fechar aqui, vou salvar assim. Eu vou aqui, volto para o CorelDRAW. Eu vou agora, posso fazer esse mesmo processo que havia feito lá no Corel Photo Paint.
selecionar, vir aqui, arquivo, por exemplo, se eu quiser só exportar essa palavra aqui, arquivo, no caso interação, mesmo processo, exportar, agora eu vou só mudar, agora do CPT, agora eu vou mudar para o arquivo padrão do Corel, do Photoshop aqui, em PSD, Adobe Photoshop, que é a extensão do arquivo padrão do Photoshop. E se eu quiser só exportar essa interação aqui, no caso a primeira camada, eu posso fazer dessa seguinte maneira. Seleciono somente selecionado, ou se eu quiser exportar todos, eu exporto tudo de uma vez só. Ok? Vou repetir, vou fazer o mesmo processo que eu havia feito no Corel Photo Paint. Vou selecionar só esse aqui, a primeira camada, vou exportar. Como PSD, deixar a mesma configuração, manter proporção, modo CMYK, 32 bits, incorporar perfil, suavização de serrilhado, manter camadas de fundo transparente. Vou dar OK. Pronto. Eu dou duplo clique para abrir no Photoshop. Ele vai abrir em camadas, no caso a camada de fundo. Eu posso dar duplo clique na camada de fundo aqui e deletar. No caso aqui, eu vou deletar. E nesse, eu posso aplicar, se a camada não estiver aparecendo aqui, no Photoshop, a Layer, vem no menu Window aqui, Layer, F7. Todos os recursos da laterais se encontram aqui, no menu Window. Como eu havia dito, no caso, o recurso do Corel Photo Paint é limitado. No Photoshop você tem mais alternativa de fazer os estilos e os efeitos. Do próprio padrão do Photoshop ou na internet você encontra novos estilos, né? Os styles aqui para aplicar no texto. Um exemplo, vou aplicar um efeito aqui, um estilo nesse texto. Vou escolher um texto, um estilo qualquer aqui, ele aplicou. Porém, de acordo com o tamanho do objeto e da fonte que você está utilizando, é preciso ajustar em layers. No caso, o Bevel Emboss, que é o chanfre entalho, eu dou duplo clique no Bevel Emboss aqui no chanfre entalho e vou ajustar aqui o tamanho e vou ajustar da melhor maneira aqui o meu texto dourado, um exemplo. Seria essa base aqui. O Drop Shadow, eu posso regular o Drop Shadow, o size está muito grande, posso diminuir. A distância aqui também eu posso diminuir. A separação da distância, um exemplo, vou deixar nessa base aqui. E vou configurar da maneira que eu achar que fique legal. A opacidade eu posso diminuir. E assim vai. Por exemplo, eu achei que ficou interessante esse texto. Eu vou dar OK. E vou salvar. Mas se eu abrir dessa maneira que está no CorelDRAW, ele vai abrir uma caixa de diálogo falando que não é possível. Tem duas maneiras que eu faço aqui no Photoshop para interagir com o CorelDRAW. Uma delas é convertendo esse objeto, essa layer, em objeto inteligente, seria Convert to Smart Object. Ou posso criar, simplesmente duplicar essa minha layer. Posso dar Ctrl J, que aqui é duplicar. Clico com o direito, Duplicate Layer, duplicar camada. Eu vou dar OK. Na camada que foi duplicada, ela cria uma camada acima. Eu posso vir diretamente, clicar com o direito, rasterizar layer, é uma opção para manter o efeito, e desligar o olhinho da de baixo. Ok? Primeiro vou fazer essa demonstração. Vou desligar a camada acima rasterizada e vou deixar ativa somente a camada com efeito padrão do Photoshop. Vou salvar. Arquivo salvar, o menu File Save. Vou fechar, salvou. Vou abrir no CorelDRAW aqui. Com a camada ativa selecionada, eu vou dar Ctrl I, importar.
Numa interação do Photoshop do arquivo aqui, eu vou importar. Aí aparece essa mensagem. O arquivo contém estilo de camada que serão perdidos. Nivele o arquivo no Photoshop antes de importar para manter o efeito. Eu vou dar OK. E vou dar barra de espaço. Ele veio sem efeito algum. Ele perdeu todo aquele efeito que eu fiz. Ok? Eu vou deletar esse aqui. Agora, eu volto no Photoshop. Eu reabro esse meu arquivo. Vou reabrir esse arquivo. Nesse, como eu havia dito, eu posso rasterizar a layer para manter o efeito e manter o original. Ou posso também, nesse original aqui, clicar com direito, converte to Smart Object. Converter Smart Object. E aí ele mantém o efeito e abre sem aparecer aquela caixa de diálogo. Ok? Essa é a opção. Eu posso desligar isso e somente levar esse de cima aqui. Vou salvar. Salvei esse Ctrl S, menu File, Save. Posso fechar aqui, voltar no CorelDRAW e pedir para importar. Seleciono minha camada aqui onde eu quero e Ctrl I. E agora sim vou importar. Ele mantém esse aviso, mas eu posso dar OK e barra de espaço. Ele centraliza o meu objeto. Eu posso vir selecionar o menu texto interação aqui. Vou colocar E e C. Pronto, meu arquivo veio com o efeito da forma que eu queria. Ok? Eu posso dar uma ajustada, porque ele veio com sombra, ele ajustar aqui melhor a forma que para eu fazer o recurso aqui. Ok? Por exemplo, feito essa aplicação aqui, eu faço dos demais. Posso fazer igual no Corel Photo Paint. Fazer nesse arquivo aqui, exportar tudo de uma vez só. Ok? Vou agora exportar, posso até deletar isso aqui. E vou Ctrl E, o arquivo exportar. Interação, vou colocar como PSD 002. E vou exportar como PSD, o Adobe Photoshop. Exportei, deixar a mesma configuração, OK. E abro esse meu arquivo exportado, interação 2. Vou abrir no Photoshop, ele abre em todas as camadas. Cada camada, desligo no olhinho aqui, no visualizador de layers aqui. Está tudo em ordem aqui, eu posso aplicar todos os efeitos. Ok? Importar essa base para lá. Já que o arquivo ele veio completo com essa base de lado, eu posso aplicar um style novamente aqui, regular essa minha base aqui. O Drop Shadow, vou um exemplo aqui. Vou deixar aqui nessa interação, OK. Como eu faço aqui? Posso fechar posso fazer dessa seguinte maneira. Eu posso clicar nessa setinha aqui para fechar, clicar com direito, vou pedir para Copy Layer Style, copiar estilo de camada. Copiei. Posso selecionar os demais textos aqui, camadas. Por exemplo, Corel e o Draw. Clicar com direito, pedir para Paste Layer Style. Aplicou nas demais layers aqui. A outra forma também, que eu poderia aplicar aqui, é no Adobe. No caso, eu quero aplicar na layer Adobe. Então, eu posso manter o Alt, clicar e sobre o FX, clicar com Alt pressionado, clique e arrasto, vai arrastar o FX para os efeitos para cima do Adobe. Pronto, foi copiado aqui. Ok?
Com esses efeitos aplicados, eu vou aplicar só no com aqui, um outro estilo, um exemplo. Na lei aqui, style, com a minha camada selecionada, vou aplicar um outro estilo aqui de texto. Volto para a minha lei, eu edito aqui, como eu fiz nos outros aqui. Ok? O Drop Shadow, eu posso regular o Drop Shadow, a sombra projetada aqui. E finalizei aqui, um exemplo. Agora, eu quero que esses meus objetos, somente essas letras vão para o CorelDRAW. Ele já está na mesma proporção, as camadas abaixo eu posso vir desligar. Porque eu só quero os textos, então as que eu não quero que ele vá para o CorelDRAW, eu desligo. Deixo desativado aqui no olhinho. Com esses meus objetos, eu vou converter em Smart Object para que abra no CorelDRAW sem aparecer aquela caixa de diálogo. Clico com direito, converte do Smart Object. Converter em objeto inteligente. Aqui no caso, acho que em português é isso. Clico com direito, converte Smart Object, nessa partezinha aqui, essa parte meio azulada, converto Smart Object. Para que eu estou fazendo isso? Porque se houver necessidade de eu editar esse meu arquivo, eu posso vir editar. Por exemplo, salvei, vou dar o salvar, Ctrl S. Ele veio com um arquivo no formato padrão do outro lá. Eu volto no CorelDRAW, salvei esse aqui, vou salvar. Salvei, Ctrl S. Seleciono minha camada onde que estão meus textos aqui. Vou dar Ctrl I, o arquivo importar. Interação 2 do Photoshop aqui. Interação 2, importar. Barra de espaço, ele sobrepôs em cima da minha arte. Ele veio, sobrepôs, porque o arquivo completo ele foi exportado. Ele vem como objeto todo agrupado. Eu posso dar Ctrl U, ou vir aqui, desagrupar, clicar sobre a camada, clicar com direito, desagrupar. Meus objetos estão todos separados aqui, com os efeitos aplicados do Adobe para o Corel. Ok? Então essa é bem simples a base. Eu posso deletar esse aqui. E agora, com as ordens das camadas aqui, eu posso também vir arquivo salvar como, para que ele abra dessa sequência de camadas no Adobe Illustrator. Arquivo salvar como. Vou salvar como interação como Adobe Illustrator. Vou deixar como está, vou salvar. Nesse, eu vou deixar no seguinte, vai aparecer uma exclamação aqui, falando que vai ser convertido, ok? Eu deixo nesse formato, Adobe Illustrator CS. Deixo página atual, texto, deixo incluir imagem. Colocado incluir imagens de visualização. Eu dou OK. Salvei. Abro minha pasta onde foi salvo. Clico com direito. Ou dou duplo clique, ele vai abrir no Illustrator. Vou deixar marcado essa opção. Legacy Artboard. Vou dar OK. Vou expandir aqui, vou dar Ctrl 0 para vir o tamanho do pau. Todas as minhas ordens de camadas, as cores das camadas que eu havia deixado estão corretas aqui, como no CorelDRAW. A interação é amarela, o Corel, a palavra Corel. Posso vir aqui desligar no olhinho todos os textos separados. Ok? Eu posso selecionar o texto e mudar a cor, mudar a fonte e assim vai. E trocar a cor da fonte. E jogar uma cor qualquer aqui. E trabalhar.
Seria a mesma coisa aqui. No caso, os efeitos que eu havia aplicado no Corel foi uma malha. Essa malha aqui, eu posso editar essa minha malha. Eu seleciono os pontos, os nós, como no CorelDRAW, e jogar uma outra cor. E assim vai editando. E como eu faço do Illustrator para o CorelDRAW? É a mesma coisa. Vou fechar esse objeto aqui. Não vou salvar. Eu dou um arquivo novo. Vou deixar no mesmo tamanho, 90 por 50. Ok. Por padrão, o Illustrator ele abre uma nova camada, como no CorelDRAW. A camada principal seria aqui. Seleciono a minha ferramenta retângulo. Vou na quina da página, mantenho um Shift. Ele vai fazer o X e Y do eixo aqui e manter o clique. Vou colocar 90 por 50. Vou dar OK. Vou retirar meu contorno. Vou jogar uma cor, dou duplo clique aqui. Jogar uma cor qualquer. Volto para a minha camada aqui, de Layer. Aqui eu posso manter o Alt, clicar aqui no Create New Layer. Alt. Que ele cria uma nova layer acima para eu renomear e escolher a cor aqui. Ok. Se eu der Ctrl Alt L, ele dá essa opção de criar, mas ele cria uma camada abaixo. Posso dar uma cancelada aqui, seleciono a primeira camada acima, Ctrl Alt L, ele cria uma camada abaixo. Mas eu quero que crie uma camada para eu renomear acima. Eu dou Ctrl L, ele cria uma camada acima. Ok? E eu posso renomear aqui. No caso, eu não vou renomear. No caso aqui, por exemplo, camada 2, eu vou aplicar um outro objeto aqui nessa minha camada. Vou clicar e arrastar. Vou jogar uma outra cor aqui, desse meu retângulo. Na camada 3 aqui, eu vou outra cor do meu retângulo qualquer aqui, só para exemplificar aqui. Crio uma camada acima para o meu texto, vou, no caso aqui, texto, ferramenta texto aqui, a letra T. Escolho aqui o nome qualquer, para CDR. Ok? O empilhamento das camadas estão na ordem que eu quero. E pronto para eu salvar. Eu posso aqui salvar normalmente arquivo Save, Ctrl S. Vou colocar um nome Inter dentro da minha pasta e vou deixar salvar. Ok? E vou deixar como padrão aqui, como padrão, Illustrator CS, que ele combina legal com o filtro do CorelDRAW X6. Ok? Lembrando que alguns efeitos do Illustrator aberto, se for uns efeitos muito aprofundados, ele pode dar muita falha no arquivo e deformação no arquivo. Então, como um arquivo simples assim, só para compreender, eu vou dar OK. Vou fechar isso aqui, vou abrir minha pasta, vou abrir esse aqui, clicando sobre esse meu arquivo, abrir com, clicando com direito, abrir com CorelDRAW, CorelDRAW X6. Ele abre normalmente, vou ajustar para a altura aqui, o arquivo ele vem empilhado na forma correta, eu só não renomeei as layers, mas ele veio com a mesma cor e padrão que eu havia deixado no Illustrator. O texto é a mesma coisa, eu posso trocar a qualquer momento a fonte, mudar a cor também, e assim vai. Pronto para ele ser editado à vontade aqui. E daqui eu só salvar, arquivo salvar. Posso salvar aqui, sem título mesmo, como a versão atual, que é a versão 16, né, o Corel X6, e salvar. Prontinho, feito aqui essa interação dos programas aqui. Eu gosto sempre de trabalhar nessa forma, porque
o empilhamento de camadas, na hora de trabalhar, fica mais fácil de você editar. E pode aplicar diversas maneiras os efeitos, importando imagem em camada, que na hora de editar fica mais fácil. Parece ser mais trabalhoso, mas eu acho que é a forma mais correta de organizar e identificar os efeitos entre os arquivos na hora de editar. Ok? Qualquer coisa, se tiver dúvida, é só perguntar. Fique com Deus, até a próxima.